que é o município de Alto Afonso. A gente veio aqui visitar esse engenho, conhecer como é que funciona, conhecer cada etapa das produções que são realizadas aqui, com o uso da cana-de-açúcar e, como por exemplo aqui, e queremos falar um pouco sobre como eram os engenhos antigamente e os engenhos hoje. Claro que há semelhanças e diferenças. Então a gente quer falar um pouco do contexto histórico, de como eram os engenhos antigamente para os de hoje. Eu vou falar como era na história, antigamente, no período colonial. Depois o professor Cauã aqui vai estar dizendo como é os engenhos hoje, como é que funciona passo a passo os engenhos atualmente, tá certo? Começar aqui, gente. Por essa imagem aqui a gente percebe o canavial. Então a parte inicial é essa, a produção da cana-de-açúcar, da matéria-prima, dos canaviais. A gente passou aqui, vimos no caminho, nós vimos o canavial ao lado direito, tá? E aqui a gente vê muita cana-de-açúcar já recolhida, né? Já tirada e ali na frente o bagaço dela. Então, começar pelo canavial, aqui no Brasil, quando teve a colonização, do ano de 1500 a 1530, o Brasil não incentivaram, não procuraram produzir ainda cana-de-açúcar. Mas depois de 1530, os portugueses resolveram colonizar o Brasil de verdade, de fato, ocupar o Brasil. E a primeira ocupação, ou a mais importante ocupação da época, foi a cana-de-açúcar nos engenhos, a produção do açúcar e os seus derivados. Isso ocorreu de 1530 até todo o período que durou a escravidão. Eu falo isso no seu auge. Hoje ainda temos, como por exemplo o engenho de hoje, aqui, que o pessoal está produzindo. Mas, na época que a gente chama do Brasil açucareiro, do Brasil do açúcar, se destacou aí durante alguns séculos, foi essa produção, principalmente no Nordeste e de forma mais específica em Pernambuco, onde teve a maior parte dessa produção, certo? Os engenhos, diferente de hoje, a gente está vendo ali o pessoal moendo, havia algumas diferenças. Por exemplo, está aqui uma moenda de antigamente, você está vendo aqui algumas pessoas segurando as canas, pegando os feixes, né, de cana. Essas pessoas aqui eram escravos que vinham da África, principalmente escravos bantus e sudaneses. Gente, durante o período da produção do açúcar no Brasil colonial, foi utilizado cerca de 6 milhões de escravos que vieram para cá, da África, certo? Trabalhando nesses engenhos. Trabalho, claro, muito pesado, trabalho insalubre, que a princípio era utilizado por esses escravos, que trabalhavam com muita dificuldade nessas moendas. Até porque hoje vocês estão ouvindo aí o barulho do motor, mas antigamente não tinha motores nos engenhos. Logo era de forma mais mecânica, e para isso puxava mais dos escravos. Foi utilizado, entendendo-se para melhorar a produção, o uso de bois, certo? Então dá para a gente ver aqui bois puxando a moenda e com o trabalho auxiliar desses escravos, tá certo? Que ficavam auxiliando aí na produção, na parte de moer, que era o primeiro estágio. E o corte da cana, depois levavam para a moenda. Da moenda, o microfone aí. Da moenda, era levado para a Casa das Fornalhas, certo? Que era o local justamente onde iam esquentar, iam colocar no forno, né, para produzir rapadura, melaço, tá? E o próprio pão do açúcar, tá certo? Porque o açúcar, não pense que era feito açúcar branquinho, refinado, como a gente tem na produção industrial de hoje, não. Era um açúcar grosseiro, eram uns torrões de açúcar, certo? Que era chamado de pão de açúcar mesmo. Esse açúcar, esse torrão que era vendido para a Europa, que era muito valioso. Antigamente, pessoal, os europeus, para adoçar alguma coisa, eles adoçavam
ou com beterraba ou com mel de abelha. Mel de abelha até ainda não tira tanto gosto. Agora beterraba. Quem aqui já tomou suco de beterraba? Se você toma suco de beterraba com alguma outra coisa, com limão, com laranja, com alguma goiaba, qual é o gosto que se destaca? É a beterraba. É muito forte, né? É doce, era um adoçante natural da época, do período ainda quando não tinha conhecimento da produção do açúcar através da cana. Então, ou era beterraba ou mel de abelha. Com o açúcar produzido nos engenhos, isso se tornou uma iguaria, um artigo de luxo. Para você ter ideia, só as pessoas luxuosas tinham dentes estragados. Se alguém tivesse um dente estragado, alguém ia dizer, olha, ele é chique, essa pessoa aí é da elite, é rica, olha, ele é importante. Por quê? Porque se ele tinha o dente estragado, era sinal de que ele consumia açúcar. E só consumia açúcar quem tinha muita grana, quem era rico na época. Então era um status, alguém dá um sorriso e vê lá as cáries. Olha só, até a princesa Elizabeth, a rainha Elizabeth, não essa que morreu um dia desse, né? Mas a rainha Elizabeth I, ela também tinha dentes estragados, isso você vê como um luxo, tá certo? O que acontece? Levavam-se para casa de fornalha, depois era colocado em um local que era chamado de casa de purgar, esse espaço aqui, onde o que foi colocado nos tachos para esquentar em alta temperatura, depois era separado para o processo de resfriamento e purgamento, de purgar, certo? Ali onde ia fazer, onde se formar os torrões, o pão do açúcar. Nesse caso aqui levava em torno aí de 7, 8 dias para depois tirarem desse local, para assim ser exportado. A mão de obra, como eu disse, era uma mão de obra escrava, que vinham da África, desses navios aqui, que eram chamados de navios negreiros ou navios tumbeiros. Eles vinham em condições degradantes, boa parte dos escravos morriam no percurso, na viagem da África para cá, e os que sobreviviam iam sobreviver para viver uma vida muito dura, trabalhando então nos engenhos. As condições de doença, má alimentação, até mesmo naufrágio, eram coisas que levavam muitos escravos à morte. Quando chegavam, eles eram colocados, eram separados de regiões diferentes, porque para não falarem a mesma língua e assim evitarem um agrupamento para fazerem alguma rebelião. Então colocavam-se escravos de regiões diferentes para dificultar a comunicação entre eles. Pois bem, graças a Deus, né, desde 1888, que acabou a escravidão com a Lei Áurea, no dia 13 de maio, não temos mais mão de obra escrava, pelo menos não no sentido legalizado, apesar de existir ainda de forma clandestina em alguns locais, mas isso já foi uma grande mudança e importante mudança, que é a mão de obra que existia antes desses engenhos, que agora não é mais assim. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida relacionada aos engenhos de antigamente, vocês podem perguntar alguma coisa. Ó, aqui era um infográfico como era um engenho. Ele era bem amplo, né? Um espaço, uma área muito grande. No engenho tinha casa grande, que era onde ficava o senhor e sua família, certo? A família do patriarca, a família do senhor do engenho, a sinhá, a esposa, seus filhos, agregados, escravos domésticos que viviam nessa casa grande. Além da casa grande tinha o espaço da senzala, que era o local onde ficavam os escravos, onde eles dormiam, ficavam em condições insatisfatórias, né? Indignas para um ser humano. Nós tínhamos, além da casa grande, a senzala, tinha a própria produção do engenho em si, que é a casa da moenda,
Casa das Fornagens, a Casa de Purgar, onde era realizado esse processo. O local onde se colocava cana, tinha capela. Então assim, o espaço do engenho ele era bem amplo, bem complexo, era uma vila, uma pequena vila que estava todo girando em torno de uma produção, que era a produção do açúcar. Hoje em dia, a gente consome mais o açúcar refinado, né? Aquele branquinho, fininho, mas tem outros açúcares também que são vendidos até. Tem o açúcar demerara, tem o açúcar mascavo, que são mais caros, mas eles são menos prejudiciais à saúde. Isso por quê? Porque o processo de refinamento, o processo de triturar a cana foi menor. Quanto menor o processo de triturar a cana, mais natural vai ser, mais saudável vai ser. Tá? Então, se eu pudesse aconselhar, seria não consumir açúcar. Isso que faz mal para o cérebro. Seria não consumir. Mas, na alternativa de consumir açúcar, ao menos consumir açúcar nesses que eu falei, o demerara, o mascavo, pois o açúcar branquinho refinado, ele é o mais prejudicial, inclusive potencialmente... Menina, essa feira ainda tá na garapa? É. Ah, meu Deus! Potencialmente cancerígeno também. Vou passar aqui para Cauã, que vai falar um pouco de como é... Ele que sabe aí como é os engenhos hoje, cada passo aí, ele vai estar explicando aí, desde o início até o final do processo. Liga aí pra gente. Do início ao fim, né? Isso. É, meu amigo. A primeira etapa que o povo faz é cortar a cana que é no cio. Mateus. Aí depois traz pra cá, acho que passa 3 dias cortando cana no cio, aí encosta aqui, que é aqui essa arruma aqui, aí liga... Aí encosta, que é o que os rapazes estão fazendo aqui, é juntar a cana para encostar lá, aí moe, aí o moedor vai pro parol, que é onde encosta a garapa, aí passa pros tachos, que é nos tachos onde vai fazer o processo de limpeza, de tudo, para dar o ponto, para dar rapadura. E lá nos tachos tem um mestre lá do engenho, lá, o mestre dos tachos, que se ele errar no primeiro processo, acaba... O processo todo, que do início ao fim ele acaba lá, se ele errar. Então tem um mestre lá. Porque ele é o mestre do engenho, né? O mestre dos tachos aí. Isso. Se ele errar o ponto ali na última etapa, no último errar, estágio, do início ao fim, todo o trabalho foi perdido. Exato. É um processo de purificação até chegar naquele estágio ali final. Sempre a primeira é a garapa que vem crua, né? Ela vem direto do engenho, passa por essa tubulação aí, quando ela sobe aqui. Quando ela subir a tibona que a gente chama, né? Chamando aqui a tibona que é a sujeira da cana. Quando ela subir aqui, a gente limpa a tibona e joga pra ali. Serve para o gado, as duas primeiras. Aí das duas primeiras você passa para a terceira, aí ela já tá limpinha lá, amarelinha, vai ficando amarelinha, limpinha. Você bota lá um calzinho que vai jogando a sujeira fora, é cal normal. Certo. Você bota cal nela, um pouquinho de cal, ela vai soltar a sujeira. Ela limpa. Da quarta em diante já vai começando já a engrossar para fazer o mel. Da quinta a sexta é mel. Já para o consumo que você... né, que já está no grau já de você tirar para vender o mel.
Aí da quinta até a última lá, a última já é o final, que é pra botar pra fora, que é a rapadura. Já tá no ponto de rapadura. Certo. Dá o ponto de rapadura. Entendeu? Cada uma caldeira dessa aí tem uma funçãozinha. É um processo de purificação, isso, né? Isso, que vai limpando até chegar lá o ponto de sair a rapadura. Aí lá no último tacho, que é onde sai a rola, lá dá a rapadura, dá o alfinim e dá a batida. E dá o mel de dedo, né? Que a gente chama, né? Sim. Que é o mel mais grosso, né? Sim. É tudo feito no último tacho. Certo. Tá? Tudo tem um ponto, você vai indo naquele. Quem tá mexendo lá sabe o ponto do mel de dedo. Vai ter o saber da batida, que é um pouquinho antes. É o primeiro mel de dedo, o segundo, o ponto da batida. Aí o terceiro, o ponto do alfinim e o quarto ponto da rapadura, que é o último que você tirar fora. Certo. Tá ótimo, entendeu? Tá, obrigado aí. Valeu. E aí, estamos aqui, olha, em Engenho Fogueteiro, no município de Almino Afonso. Estamos aqui com alunos, com a aula prática, mostrando como é um engenho hoje e também falando como era um engenho antigamente. Sou o professor Rony Edson. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, dá o seu like aí e a gente agradece.